Oi, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso curso de .NET Framework para RPA. Bom, nesse vídeo, eu vou falar sobre os requisitos da orientação a objetos. Além das classes e objetos, existem outros conceitos que devem ser observados numa linguagem de programação para que esta possa ser considerada orientada a objetos, como a abstração, o encapsulamento, a herança, interfaces e polimorfismo. Tá? Nesse nosso pequeno curso, nós não vamos abordar todos esses itens, ok? Isso caberia um curso apenas sobre orientação a objeto, não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é vocês terem o conhecimento mínimo para trabalhar com a ferramenta UiPath Studio, conhecendo um pouquinho mais aí sobre o .NET Framework, que é bastante utilizado lá no UiPath Studio, que é o nosso objetivo, tá? Então, aqui, nesse curso, nós vamos falar apenas da herança e do polimorfismo. Um dos aspectos mais importantes da orientação a objetos é a herança. Consiste no estabelecimento de uma relação entre duas classes, na seguinte perspectiva: a classe Y é do gênero da classe X. Por exemplo, um chimpanzé é um macaco. Já um gorila também é um macaco. O macaco é um mamífero e um mamífero é um animal. Bom, quando a gente fala em herança, um erro comum é a gente imaginar herança como aqui na figura, tá? Em que herdamos, né, aspectos, né, da combinação, no caso aqui, por exemplo, uma pessoa, ela herda atributos do seu pai e da sua mãe, isso no mundo real. Mas o conceito de herança, ela não se estabelece dessa forma, tá? Em uma linguagem, em uma linguagem de programação orientada a objetos, ok? Ela é mais uma relação da seguinte forma, tá? É o conceito de E1. A gente tem uma herança nessa direção. Nós temos uma classe base, por exemplo, aqui temos a classe person, ou pessoa, e ela tem um nome e uma designação como propriedades. E ela possui os métodos learn, walk e eat, certo? Já um programador ou a program também é uma pessoa. Ele herda de pessoa, tá? Ele possui, da mesma forma, um nome, uma designação, e ele possui algo a mais, que é o company name, ou o nome da companhia. Da mesma forma, ele possui os métodos, tá? Learn, walk e eat, mas também possui algo a mais, que é coding, ou codificar. Então, o programador, ele é uma pessoa, porque ele herda dessa classe pessoa, ok? Quando ele herda todo, né, os aspectos da classe pessoa, e ele pode estender ou modificar certos comportamentos e propriedades, tá, da classe pessoa. Tá? Como programador, ele pode estender ou modificar esses aspectos. Mas aqui temos um outro exemplo, dancer, ou uma dançarina. Da mesma forma, ela herda da classe person, possui a propriedade name e designation, mas ela tem aqui a propriedade, né, group name, que pertence apenas, né, a essa classe dancer. Tá?
ou seja, ela estendeu adicionando essa propriedade group name. Da mesma forma, ela possui os métodos learn, walk e eat, mas possui o método dancing. Temos aqui um outro exemplo. A classe singer também herda de pessoa. Dessa maneira, ele traz para si, né, essa classe traz para si os aspectos da sua classe base, name, designation, mas estende adicionando band name. E da mesma forma, possui os métodos learn, walk e eat, que ele herdou da classe person, adicionando aqui o método singing e play guitar. Então, este é um exemplo, né, de herança. A herança funciona assim, em uma linguagem de programação orientada a objetos, tá? No .NET Framework. Tá? E em outras plataformas também. Tá? Funciona dessa forma. Então, a ideia básica da herança é que existe, né, uma classe base a partir da qual derivam outras classes. E destas classes herdadas, outras irão se derivar em uma cadeia de sucessão. Ou seja, eu posso ter, voltando aqui, uma outra classe herdando de programmer, ok? Por exemplo, C# programmer ou VB programmer, que herdam de programmer e poderiam estender essa classe programmer adicionando novas propriedades e métodos. Ou seja, eu posso criar toda uma cadeia de sucessão, tá bom? Cada classe herda características e comportamento de sua classe base. A classe herdada, ela pode adicionar ou modificar propriedades e comportamentos. Ok? A classe herdada especializa a classe base. O ponto forte da herança é a reutilização. Tá? Então, dessa forma, à medida que a gente herda de uma outra classe, essa classe que herdou, ela já traz todo o comportamento, né? Todas as propriedades e ações, né? Ou seja, propriedades e métodos de sua classe base. Tá? Então, eu posso apenas especializar. Eu vou, nessa minha classe que eu estou herdando, escrever apenas os novos atributos e os novos métodos que eu preciso. Dessa forma, eu estou especializando, tá? Criando uma nova classe que se comporta como sua classe base, sem precisar reescrever todo o código, tá? Dessa classe base. Eu escrevo apenas o que eu vou modificar ou o que eu vou adicionar. Então, essa é uma maneira muito eficiente de reutilização de código. Outra característica da classe herdada é que ela pode se passar, tá, por sua classe base, em qualquer nível acima. Isso é o que chamamos de polimorfismo, mas esse tema a gente vai ver no próximo vídeo. A gente fica por aqui. Eu conto com seu like, assinem o canal e até a próxima aula. Obrigado por assistir e até breve.